Nas profundezas sombrias das florestas dos Grandes Lagos, na América do Norte, um terror ancestral espreita na escuridão. Uma criatura lendária da mitologia Anishinaabe é um pesadelo encarnado que assombra os pesadelos dos desavisados. Imagine um guerreiro esquelético, com olhos como brasas ardentes em órbitas vazias, sua pele translúcida, mal cobrindo ossos ressequidos. Este espectro vingativo, nascido de uma morte injusta e movido por uma fúria implacável, caça solitários noturnos com uma crueldade inimaginável, invisível e silencioso. Essa criatura se aproxima de suas presas indefesas. Seu grito penetrante paralisa de medo aqueles que o ouvem, tornando-os alvos fáceis para suas flechas envenenadas ou seu tacape mortal. Mas o verdadeiro horror começa após o ataque inicial. A criatura devora vorazmente o fígado de sua vítima, substituindo-o por uma pedra em um ritual macabro que sela um destino cruel e inevitável. Nenhuma arma comum pode ferir esta entidade sobrenatural, nenhum esconderijo está verdadeiramente seguro de sua perseguição implacável. Essa criatura macabra é a personificação do terror que espreita nas sombras da floresta. Um aviso macabro dos perigos que aguardam aqueles que se aventuram sozinhos na vastidão selvagem. Seu nome é Baikok. Quer entender tudo sobre essa criatura? Então veja o vídeo até o final. Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. O Baikok é uma criatura lendária que tem sua origem na mitologia dos povos Anishinaabe, também conhecidos como Ojibwe. Essas histórias fazem parte do folclore e das lendas transmitidas oralmente por gerações entre os povos indígenas dessa região. Mas afinal, o que é exatamente um Baikok? Bem, trata-se de um tipo de espírito maligno ou morto-vivo. Segundo as lendas, o Baikok surge quando um guerreiro ou caçador morre de forma desonrosa ou vergonhosa. Isso pode acontecer, por exemplo, se ele cometer algum crime terrível, como matar alguém da própria tribo ou ter relações incestuosas. Em algumas versões da lenda, se acredita que o Baikok não consegue descansar em paz porque seus ossos foram espalhados ou jogados em lagos por aqueles que ele prejudicou em vida. Isso impede que sua alma siga para o mundo dos mortos, fazendo com que ele retorne como essa criatura assustadora. A aparência do Baikok é realmente de arrepiar. Ele é descrito como um guerreiro esquelético e extremamente magro, quase como se fosse apenas ossos, cobertos por uma fina camada de pele ressecada e translúcida. Seus olhos são como brasas vermelhas brilhantes, enterradas no fundo das órbitas oculares vazias. Geralmente, o Baikok ainda veste os trapos esfarrapados das roupas que usava quando morreu, que costumam ser vestimentas típicas de caçadores. Essa aparência cadavérica e assustadora combina perfeitamente com sua natureza maligna e seu comportamento predatório. Falando em comportamento, o Baikok é um caçador implacável. Ele vaga pelas florestas escuras da noite em busca de suas presas favoritas, guerreiros e caçadores solitários. O Baikok nunca ataca grupos, preferindo emboscar vítimas isoladas. Uma das características mais assustadoras do Baikok é sua capacidade de se tornar invisível. Isso permite que ele se aproxime silenciosamente de suas vítimas sem ser notado. Enquanto caça, o Baikok emite gritos agudos e penetrantes que causam terror em todos que os ouvem. Esses gritos têm um efeito paralisante. Quando a vítima fica paralisada de medo ao ouvir o grito do Baikok, a criatura aproveita para atacar. Ele usa principalmente 3 armas: flechas invisíveis, um tacape de guerra ou uma faca. O método de ataque preferido do Baikok é usar seu arco para disparar flechas invisíveis contra a vítima. Essas flechas têm a ponta envenenada com uma substância que induz um sono profundo e sem sonhos. Isso deixa a presa indefesa e incapaz de sentir dor, facilitando o ataque do Baikok. Já a faca é usada em um ritual macabro após a vítima estar incapacitada. O objetivo principal do Baikok ao atacar humanos é devorar seus fígados. Isso porque, sendo uma criatura morta-viva, o Baikok precisa se alimentar de órgãos vitais de seres vivos para manter sua existência sobrenatural. Mas a crueldade do Baikok não para por aí. Depois de comer o fígado, ele coloca uma pedra no lugar do órgão removido. A vítima acorda no dia seguinte sem nenhuma lembrança do ataque e aparentemente saudável. No entanto, o destino da vítima do Baikok já está selado. Após alguns dias ou até semanas vivendo normalmente, a pessoa começa a adoecer gravemente. Como o fígado foi substituído por uma pedra, o corpo entra em colapso e a vítima definha lentamente até morrer. Não há cura conhecida para esse mal. Uma característica interessante do Baikok é que ele evita se aproximar de povoados e cidades. A criatura prefere permanecer nas
profundezas da floresta, onde conhece cada trilha e esconderijo. Isso torna muito difícil caçar um baicoque. O habitat natural do baicoque são as florestas da região dos Grandes Lagos, especialmente em áreas que já foram território dos povos Chippewa. Essa localização geográfica específica está intimamente ligada à origem mitológica da criatura. Falando em origens, existem algumas versões diferentes sobre como surgiu o primeiro baicoque. Uma das histórias conta que ele era originalmente um caçador, habilidoso e respeitado de uma tribo indígena. Certo dia, esse caçador saiu em busca de caça para alimentar seu povo, mas acabou se perdendo na floresta ao perseguir um cervo. Após vagar por dias a fio, sem conseguir encontrar o caminho de volta, o caçador acabou morrendo de fome. Mas antes de dar seu último suspiro, furioso por ter sido privado de viver plenamente e receber as glórias que achava merecer, ele jurou que sua força vital jamais deixaria seus restos mortais. Anos mais tarde, o som de outro caçador desajeitado e desrespeitoso vagando pela floresta despertou o espírito adormecido. Tomado pela raiva e sede de vingança, o antigo caçador se ergueu de sua tumba esquecida como o primeiro baicoque, faminto por carne humana. Outra versão da lenda diz que o baicoque surge quando um guerreiro comete um ato terrível contra sua própria tribo, como assassinar outros membros ou ter relações incestuosas. Como punição, ele é abandonado na floresta para morrer ou é afogado. Seu espírito retorna então como o baicoque para se vingar. Há ainda uma terceira variação que conta que o primeiro baicoque era um guerreiro que morreu congelado durante um inverno rigoroso. Em seus momentos finais, ele culpou sua tribo por tê-lo abandonado e jurou retornar para se vingar. Seu ódio e ressentimento eram tão fortes que impediram sua alma de partir, transformando-o no baicoque. Na tradição Chippewa, especificamente, o baicoque é visto como um guerreiro esquelético que caça pessoas que desrespeitam as terras sagradas da tribo. Suas vítimas preferenciais seriam caçadores de peles, pescadores que pegam peixes em excesso, incendiários ou até mesmo soldados colonizadores que invadem o território indígena. Independentemente da versão específica sobre sua origem, todas as lendas concordam que o baicoque é movido por uma fúria implacável e um desejo insaciável de vingança contra os vivos. Ele perdeu toda a compaixão e moral que tinha em vida, tornando-se um predador cruel e sem remorsos. As habilidades sobrenaturais do baicoque o tornam um adversário formidável. Além de poder ficar invisível, ele possui uma força sobre-humana equivalente à que tinha quando vivo. Sua agilidade e velocidade são muito superiores às de um ser humano normal, já que não está mais limitado pelo peso dos músculos e da carne. O baicoque também tem a capacidade de gerar uma esfera de silêncio ao seu redor. Isso permite que ele se aproxime de suas vítimas sem fazer nenhum ruído. Além disso, nessa zona de silêncio as vítimas perdem a voz, ficando incapazes de gritar por socorro. Outra habilidade assustadora do baicoque é sua pontaria sobrenatural. Ele nunca erra um tiro com seu arco, não importa a distância ou as condições. Isso torna suas flechas invisíveis ainda mais letais. O baicoque também possui uma incrível capacidade de regeneração. Se alguma parte de seu corpo for decepada durante uma luta, ela pode se recolocar sozinha. Por exemplo, se um braço for cortado, ele rastejará de volta ao corpo e se recolará como se nada tivesse acontecido. Algumas lendas dizem que o baicoque pode voar pelos céus noturnos enquanto caça. Seu grito agudo serviria não apenas para paralisar as vítimas, mas também como um presságio de morte para guerreiros. Uma característica que torna o baicoque ainda mais aterrorizante é sua aparente invulnerabilidade. Por já estar morto, ele não pode ser morto novamente no sentido tradicional. Armas comuns como espadas, facas ou até mesmo armas de fogo parecem não ter nenhum efeito sobre seu corpo esquelético. Símbolos religiosos, água benta e outros métodos típicos contra criaturas sobrenaturais também não funcionam contra o baicoque. Isso deixa suas vítimas praticamente indefesas quando confrontadas por esse monstro implacável. No entanto, existem algumas teorias sobre possíveis fraquezas do baicoque. Como a maioria das criaturas mortas-vivas, acredita-se que ele possa ter alguma vulnerabilidade ao fogo. Além disso, por ser basicamente um esqueleto ressecado, ataques contundentes com objetos pesados como massas talvez possam causar algum dano. Alguns estudiosos das lendas indígenas sugerem um método para possivelmente destruir um baicoque de forma permanente. Primeiro, seria necessário rastrear a criatura até seu esconderijo nas profundezas da floresta. Lá, o baicoque
Baicoque deveria ser confrontado e seus ossos quebrados em pedaços menores usando alguma arma pesada. Em seguida, todos os fragmentos dos ossos precisariam ser cuidadosamente recolhidos e colocados sobre uma pilha de madeira seca. Esse monte deveria então ser completamente encharcado com gasolina ou outro líquido inflamável. Por fim, o fogo seria ateado e mantido ardendo até que nada restasse além de cinzas. Em teoria, esse ritual impediria o Baicoque de se regenerar e o destruiria de uma vez por todas. No entanto, é importante ressaltar que isso é apenas uma hipótese que nunca foi testada na prática. Afinal, confrontar um Baicoque real seria uma tarefa extremamente perigosa, se é que essas criaturas realmente existem fora das lendas. O Baicoque faz parte de um conjunto maior de lendas e histórias assustadoras sobre os perigos da floresta. Desde tempos imemoriais, as florestas são vistas como locais misteriosos que podem abrigar criaturas sobrenaturais malignas. As lendas indígenas norte-americanas não são exceção. Por séculos, as tribos nativas contaram histórias sobre monstros e demônios que caçam humanos na escuridão da noite. Mesmo nos tempos modernos, muitas dessas lendas ainda são sussurradas ao redor de fogueiras ou usadas para assustar crianças desobedientes. O Baicoque se encaixa perfeitamente nessa tradição de histórias de terror florestal. Sua aparência esquelética, seus poderes sobrenaturais e seu comportamento cruel fazem dele uma criatura perfeita para aterrorizar qualquer um que se aventure sozinho pela mata. Embora o Baicoque seja uma criatura lendária, isso não impediu que algumas pessoas afirmassem ter encontrado ou avistado algo semelhante nas florestas da região dos Grandes Lagos. Claro que não há nenhuma evidência concreta da existência real dessas criaturas, mas as histórias persistem. Alguns relatos falam de sons estranhos ouvidos à noite nas florestas, como gritos agudos ou o barulho de ossos se chocando. Outros mencionam vislumbres de figuras pálidas e esqueléticas se movendo rapidamente entre as árvores. Há também casos de caçadores e caminhantes que desapareceram misteriosamente nessas regiões, seus corpos nunca sendo encontrados. Embora existam explicações perfeitamente naturais para esses eventos, como acidentes ou ataques de animais selvagens, alguns preferem atribuí-los à ação de criaturas como o Baicoque. Uma pergunta que muitos podem se fazer é: por que o Baicoque é tão cruel e implacável em sua caçada aos humanos? A resposta está na própria natureza da criatura, como um espírito vingativo. O Baicoque não é simplesmente um monstro aleatório, mas sim o resultado de uma morte injusta ou desonrosa. Em todas as versões da lenda, o Baicoque é criado quando um guerreiro ou caçador morre de forma trágica e injusta, muitas vezes abandonado por seu próprio povo. O ressentimento e a raiva dessa morte injusta são tão fortes que impedem o espírito de seguir para o outro mundo, transformando-o nessa criatura terrível. Assim, cada ataque do Baicoque pode ser visto como uma tentativa de vingar-se contra o mundo dos vivos que o rejeitou. Sua fome insaciável por fígados humanos seria um reflexo simbólico de sua necessidade de recuperar a vida que lhe foi negada. Essa ideia de espíritos vingativos que retornam para atormentar os vivos não é exclusiva da mitologia Anishinaabe. Encontramos conceitos semelhantes em culturas ao redor do mundo, desde os fantasmas vingativos do folclore japonês até as histórias de almas penadas da tradição europeia. Mas e você? O que faria se encontrasse um Baicoque na sua frente? Deixe sua resposta nos comentários, quero muito saber. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!